Vamos falar sobre o anticristo, mas antes de falarmos sobre o anticristo, vamos refletir um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O que são as 70 semanas de Daniel? As 70 semanas da profecia de Daniel que está em foco não são semanas de dias, mas semanas de anos. Levítico capítulo 25, versículo 8. Mas o que são as 70 semanas? A identificação começa com Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas. A palavra semana interpreta-se como semana de dias. O número 7 indica a quantidade de dias da referida semana. Porém, a palavra dia interpreta-se como ano. Cada dia equivale a um ano. E 7 dias multiplicado por 70 dá 490 anos. Estas 70 semanas estão divididas em 3 períodos. O primeiro período de 7 semanas equivale a 49 anos e teve seu início no reinado de Artaxerxes através de Neemias, copeiro-mó. Isso está escrito em Neemias capítulo 2, versículo 1, 5 e 8. Aconteceu quando Neemias pediu ao rei para voltar à sua terra e reedificar as cidades e os seus muros. Ocorreu em 445 a.C., quando foi dada a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Já o segundo período, de 62 semanas, equivale a 434 anos. Refere-se ao tempo do fim do Antigo Testamento até a chegada do ungido, o Messias. Nesse período, o ungido seria rejeitado e ultrajado pelo povo e morto. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Cumpriu-se esse segundo período até o ano 32 depois de Cristo, quando Cristo, o ungido, foi rejeitado e morto pelos judeus. Até então, 69 semanas ou 483 anos se cumpriram. O terceiro período abrange uma semana, 7 anos, conforme está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Escatologicamente, acontece misteriosamente em um intervalo profético da sequência natural das 70 semanas, identificado como os tempos dos gentios, ou seja, o nosso tempo, no qual se destaca especialmente a igreja constituída de um povo remido por Jesus e que está em evidência até o seu arrebatamento para o céu. Daí então terá início em seguida a última semana das 70 semanas. Esta última semana está revelada no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Surge um povo e um príncipe que virão para assolar e destruir Israel sobre as asas das abominações. Esse príncipe não é outro senão o assolador, o anticristo, o homem do pecado, o príncipe que há de vir. Daniel 9, 26. Ele fará uma aliança com Israel por uma semana. Daniel 9, 27. Virá com astúcia e inteligência. Sua capacidade de persuasão será enorme e na aliança que fará com Israel não terá plena aprovação desse povo. Sua tentativa será de restabelecer a paz, sobretudo no Oriente Médio, oferecendo um tratado. O mundo todo o honrará e o admirará naqueles dias. Ele se levantará de uma força política mundial, uma confederação europeia que, na linguagem figurada da profecia, aparece com um chifre pequeno, que surge no meio dos 10 chifres, do animal terrível e espantoso, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 8. Esse animal terrível e espantoso pode ser identificado como sistema europeu, equivalente ao antigo Império Romano. Num breve espaço, metade da semana, 3 anos e meio, esse líder alcançará o apogeu do seu domínio mundial e então haverá uma falsa paz. Neste momento se dará o rompimento da aliança com Israel. O príncipe, embriagado pelo poder político, entrará em Israel e então se iniciará a grande angústia de Israel. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 e Apocalipse, capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 15, ou seja, a grande tribulação. A grande tribulação não se destina à Igreja de Cristo, e sim para o povo de Israel e o mundo gentio. Todos os juízos de Deus profetizados terão seu cumprimento. Ninguém sabe quando se dará o arrebatamento da igreja.
ficando um parêntese profético entre a 69ª semana e a 70ª semana. Não sabemos o dia da volta do Senhor, mas sabemos que é nossa missão principal pregar o Evangelho e dar testemunho de Cristo diante dos homens. Mas quem é o anticristo? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz: E se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Quem será o anticristo? Que poder terá o anticristo? Quando o anticristo se manifestará? Biblicamente, o anticristo se manifestará na terra somente após o arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo o detém. E agora vós sabeis que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não poderá se manifestar. Este anticristo é a besta que sobe do mar. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 8. Ele será um judeu, porque os judeus não crerão em nenhum Cristo que não seja da sua descendência. O poder do anticristo. O anticristo terá um tríplice poder: um poder político, poder econômico e poder religioso. O anticristo também terá 3 coisas notáveis: o sinal, o nome e o número. O sinal, Apocalipse capítulo 13, versículo 16. O nome, Apocalipse capítulo 13, versículo 17. E o número também, Apocalipse capítulo 13, versículo 17. O espírito do anticristo já está no mundo, como consta em 1 João capítulo 4, versículo 3, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 1 João capítulo 1, versículo 22. Mas ainda virá outro anticristo final, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ele se levantará dentre o velho mundo, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Ele se tornará o soberano de um império romano ressuscitado que dominará o mundo, assumirá com grande poder político, Daniel capítulo 7, versículo 8 e versículo 25, poder comercial, Daniel capítulo 8, versículo 25, Apocalipse 13, versículo 16 e 17, e religioso, Apocalipse capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 15. Ele será antideus, anticristo, e perseguirá os cristãos numa tentativa de extinguir o cristianismo. Daniel 7, 25, Daniel 8, 24, Apocalipse 13, do 7 ao 15. Sabendo que os homens desejam ter uma religião, ele estabelecerá um culto baseado na divindade do homem e na supremacia do Estado. Como a personificação desse Estado, ele exigirá o culto do povo e formará um sacerdócio para fazer cumprir e promulgar esse culto. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Apocalipse 13, do versículo 12 até o versículo 15. O anticristo levará ao extremo as doutrinas da supremacia do Estado, a qual ensina que o governo é o supremo poder em torno do qual tudo, incluindo a própria consciência do homem, tem de lhe estar subordinado, visto que não existe poder ou lei mais elevados do que o Estado. Segundo eles, Deus e sua lei precisam ser abolidos para se prestar culto ao Estado. Nota-se que no período da grande tribulação só haverá 2 religiões. Primeiro, os adoradores da besta e do anticristo, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e os adoradores de Deus, Apocalipse 14, versículo 1. O anticristo fará uma aliança por 7 anos, Daniel 9, 27. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Exercerá uma influência e um fascínio extraordinário sobre as massas. O anticristo será recebido ao aparecer como solução dos problemas e crises sociais e políticas que fustigam o mundo inteiro, para os quais os líderes mundiais mais capazes não encontraram solução. Nós ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos falar especificadamente sobre o juízo final e o grande trono branco. Deus abençoe e até lá.